Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai dar continuidade à aula 1 do módulo de asanas, que é o módulo 7. Aí no capítulo 1 a gente observou as variações anatômicas, né, de cada pessoa, a variação anatômica e o biotipo também, o biotipo de cada pessoa e os doshas, tá? Os doshas predominantes de cada tipo de pessoa tem uma característica. A gente observou nesse estudo em que não existe prejuízo nenhum nas variações anatômicas, nem tampouco nos biotipos. Existe uma característica predominante que, em desequilíbrio, vai fazer com que a pessoa fique desequilibrada fisicamente, emocionalmente, e aí a gente começou a tratar os doshas, né? Os doshas são aquelas máculas, né, que a gente chama ali, que são as manifestações da natureza na gente. Então, o que são os doshas? O Pitta, o Kapha e o Vata. Aí cada pessoa que tem uma característica predominante, um biotipo predominante, ela tem um dosha. Claro que isso varia, mas isso é uma característica geral de um estudo amplo, em que uma pessoa que tem uma variação anatômica mesomorfa, por exemplo, pode ser mais para Pitta, ectomorfo, pode ser mais para Vata, como a gente vai ver aqui já nessa primeira. Se esse primeiro preâmbulo aqui da aula ficou muito abstrato para você, eu sugiro que você volte na aula anterior. E também eu vou pontuar, a ideia minha nessa aula é pontuar essas posturas, essas são posturas para equilibrar, né, o dosha vata. Por exemplo, se você for um dosha vata, você fez alguma consulta ou naquela aula anterior você conseguiu identificar qual é o seu dosha, é interessante você fazer essa sequência de posturas aqui, incluir na sua prática diária e assim por diante, tá bom? Vou minimizar aqui para a aula não ficar muito longa e a gente dar continuidade aqui. Aí o dosha vata, a gente vai observando aqui que as pessoas em vata se distraem com facilidade e tem tendência a perder foco facilmente. A gente viu na aula passada, né? O vata é ligado ao vento, né? O elemento vento. E quando está em desequilíbrio acontece isso que eu falei ali de início. Por isso, na prática do yoga, trazemos para pessoas com essas características posturas de aterramento e pranayamas lentos e profundos. São ideais para cultivarem a atenção no momento presente, tá? Aí, a saudação ao sol, a gente vai ver mais para frente com mais detalhamento o que é a saudação ao sol, mais uma vez. Se ficar muito abstrato para ti, tanto a saudação ao sol quanto o vata, você acalme-se que eu prometo que depois dessa aula teórica, que é de pontuar, né? A gente faz essas pontuações, a gente tira todas as nossas dúvidas, até um material para vocês guardarem e tiverem acesso. Mas após essa aula eu vou fazer essa sequência, eu vou gravar e vou fazer uma sequência do Dosha Vata, fazer o Surya Namaskara aqui, para quem não, saudação ao sol, para quem não conhece, e todas essas posturas, todos os encaixes, como é que a gente entra nela, né? Não é simplesmente chegar e fazer ela assim, mas existe uma sequência que fica agradável e que fica mais fácil de vocês entenderem como que funciona, tá? Aí, só para pontuar, aqui a gente vê os guerreiros, né, 2 e 1, como posturas para o Dosha Vata, um aterramento, né? A gente observa bem. Essa daqui, a gente vê aqui a moça fazendo o Tadasana, que é a postura da montanha. Aqui o Malasana, que é a postura da guirlanda. O Utthita Konasana, que é essa posturinha aqui, postura da deusa. Postura da árvore, bem conhecida, né? A postura da montanha aqui, o Tadasana, a gente observa também. Aqui a postura do laço, Massasana, e Bhujangasana, que é a postura da cobra. E o elemento geral da postura
do dosha vata, a gente observa que é realmente para aterrar, né? A gente vê que são posturas de contração majoritariamente, né? Contração muscular aqui da coxa e aterramento. Há exemplo aqui também do Bhujangasana. Essas são posturas que realmente fazem com que a gente consiga mais facilmente cumprir com que essas dificuldades que o Vata tem, né, de perder o foco facilmente, distração, sejam equilibradas, né, através de um aterramento, tá bom? Então essas são as posturas do dosha Vata, né, que a gente ficou, na última aula a gente ficou devendo as posturas, a gente pontuou bastante o que são os doshas e os biotipos, também a variação anatômica, mas as posturas a gente ficou faltando. Lembrando que são 4 capítulos, mas não quer dizer que vão ser 4 aulas, pode ser que seja um pouco mais, tá? Para que não fique muito corrido a nossa aula. As posturas de yoga para dosha kapha, tá bom? Kapha a gente vê lá que é bem o terra, né? Aterrado, mas é ligado ao elemento terra e ao elemento água. Pessoas em kapha têm a constituição física sólida, empoderados. São caracterizados também por ter movimentos mais lentos e graciosos e personalidade mais tranquila e mais relaxada. Seu elemento é o terra, como eu falei, né? Vamos trabalhar com posturas de abertura de peito e ativação do abdômen para estimular a energia kapha, indicadas práticas mais energéticas como Vinyasana e Power Yoga. Isso aqui a gente viu também, tá, pessoal? Lá na aula passada a gente viu os métodos de yoga, que são o Vinyasana, que é uma prática bem energética. O Power Yoga, o nome já diz, né? É uma prática bem forte também, tá? E a saudação ao sol, né? Que é o Surya Namaskar, feito de uma maneira mais vigorosa. Ali é exemplo do Vata que a gente viu no slide passado. O Surya Namaskar era mais lento, né? Mais profundo. E aqui a gente vai ver as características, tá? Das posturas do yoga para pessoas com dosha em kapha, tá certo? Então a gente vai observar que são posturas majoritariamente de abertura e fechamento de peito, né? A gente vai tirar essa região mais, né, do chão, esse aterramento que já tem um elemento bem forte na pessoa que é kapha, né? Lembrando que o kapha, o elemento predominante é o terra, e vai tentar trazer essa energia mais para cima, mais para a região do pescoço e do peito. E trazer também o equilíbrio, né? Sair, tirar um pé do chão é muito bem-vindo também para as pessoas que são o dosha kapha, posturas de equilíbrio de modo geral, tá? Claro que eu elenquei poucas posturas, senão ia ficar muita coisa, né, para a gente estudar. Mas de modo geral é isso, a gente observa aqui essas posturas, né? O Purvottanasana, que é essa abertura de peito, a postura da águia, o Garudasana, né? O Ustrasana, a postura do camelo, uma postura bem boa também para trabalhar essa rigidez da lombar aqui. A gente vai quebrando aos poucos isso, né? Com a prática das posturas de modo geral. A postura da pinça, a gente traz também essa região do peito em direção, né? A gente faz uma conexão muito interessante entre a nossa cabeça e o nosso pé. A postura da palmeira, que a gente fica na pontinha do pé, né? A gente se desaterra, dá uma espreguiçada com uma dimensão muito grande. Aqui o Viparita Karani, que é onde a gente leva as pernas para cima e dá aquela relaxada também, com essa característica de tirar o pé do chão, de desaterrar, trazer a energia um pouco mais para cima, né? Não somatizar o que já tem uma característica grande. A gente vê aqui o Matsyasana, que é a postura do peixe também, né? Trazendo energia mais para a região do peito. E o Bhujangasana também é bom, né? Assim como é para Vata, também é bom para Kapha aqui, justamente para essa abertura de peito, essa contração pélvica. Tá bom? Então vamos passar agora para o outro slide para a gente ver as posturas para quem é Pitta, tá? O Pitta aqui é o fogo, né? Tem facilidade de ganhar e perder pesos, né? Intenso como guerreiros e se irritam facilmente. A gente viu as características com mais detalhamento na aula passada, mas a gente pontua alguma coisa para fazer um mapa mental e sempre estar relembrando, né? Essa é a nossa ideia da teoria do yoga. O lugar mais sensível dos pitas é o intestino, porque é o centro do umbigo que se localiza o chakra manipura, do qual é responsável pelo ego, centro do poder e liderança.
muitas vezes esse ponto energético fica desalinhado para as pessoas com essas características. Para equilibrar isso, trabalhamos asanas com ativação abdominal de forma leve e pranayamas que esfriam. Exemplo do Chitali e o Chandrabedana. Não se preocupem, tá, gente? Eu vou fazer o Chandrabedana, o Chitali, mas a gente vai ter um módulo de pranayama também para estudar com mais detalhamento, tá? As suas funções. Mas quem já é praticante de yoga, talvez pelo nome em sânscrito não vai lembrar, mas são exercícios de pranayamas, tá? O Chandrabedana e o Chitali todos os dois são para resfriar. Como eu falei ali anteriormente, o Pitta ele já é mais quente, né? Uma pessoa que tem mais soa mais e tem que resfriar para equilibrar o dosha, tá bom? Aqui a gente vai observar as posturas que fazem parte desse repertório de posturas que fazem bem para equilibrar o dosha Pitta. A gente vê aqui o Vrikshasana, né? Que é a postura da árvore. Essa aqui é o Ardha Chandrasana, meia postura da lua, muito interessante. O Trikonasana são posturas abertas, você pode ver que posturas que abrem, né? Justamente para esse calor sair, né? Com essa ideia de equilibrar esse fogo interno, né? A postura do triângulo, famosíssima. A gente vai, ao longo desse módulo, a gente vai estudar com dimensões musculares cada postura, tá? A gente começa devagar, mas depois a gente vai estudando tudo, o detalhamento, como fazer ela certinho, toda a anatomia da postura. Então, isso é só para ir a gente construindo o conhecimento mesmo. A postura do peixe também, né? A de abertura torácica aqui, postura do arco, Dhanurasana, né? O Upasvita Konasana, essa postura de abertura, Balasana, que é a postura da criança também, né, resfria bastante, e o Shavasana, que é a postura final. Essas são as posturas indicadas para o dosha Pitta. Tá bom, pessoal? Aí eu elenquei para vocês algumas características de posturas de cada dosha. E agora eu vou me comprometer de fazer, né, pegar o meu celular e fazer a sequência de cada dosha, incluindo os pranayamas e tudo explicadinho para vocês. Essa aula ficou para documentar as posturas. Depois eu vou fazer uma série montando elas, né, junto com os pranayamas. Então ela vai vir logo na sequência dessa aula, tá bom? Muito obrigado pela presença. E a gente se vê em breve. Namastê.